Então, uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, pessoal, da área da saúde, que estuda nutrição aqui no canal, é que vai ter uma dúvida lazarenta que não vai fazer você conseguir encontrar a resposta. Ou melhor, você vai até encontrar uma resposta para essa dúvida, mas você vai ficar confuso, porque cada livro, cada artigo, cada pessoa fala coisa diferente, é um assunto muito controverso e por aí vai. E aí, nesse caso, você vai ficar todo perdido, desolado, sem saber mais o sentido da vida, sem saber quem tem razão. E nisso você vai ter duas alternativas. Ou você vai carregar essa dúvida com você por muito tempo, ou você vai adotar a explicação de outra pessoa, você vai interiorizar essa explicação para você como se fosse verdade. E na boa, gente, eu acho que a melhor das hipóteses seria você ficar com dúvida, porque no segundo caso você vai apenas se tornar um papagaio que vai repetir, que vai clicar no play da informação que você acabou de ouvir, mas que na verdade você não tem real certeza sobre aquilo que você está falando. E isso, gente, acontece muito em nutrição, porque a nutrição é uma ciência jovem, a gente tem muita controvérsia nessa ciência. E por isso, hoje eu vou te dar algumas dicas de ouro que pode te ajudar bastante a você não ter mais dúvidas ou ficar com dúvidas sobre alguns temas específicos. Vai te servir tanto para você que é profissional da área da saúde, como também para você que é estudante. Então, primeiro de tudo, você precisa ler os artigos. Então hoje, a nutrição, por exemplo, como uma ciência jovem, como uma ciência da área da saúde, muitas informações relevantes de muitas dúvidas não estão nos livros, porque os livros acabam passando uma edição, passa outra, não são atualizados. Então, a cada ano, a cada mês está havendo mais atualizações sobre os temas. Então, as grandes informações você vai encontrar nos artigos e não nos livros. E digo uma coisa para vocês, grande parte dos artigos científicos de hoje em dia estão todos em inglês, gente. Então, é muito desejável que você domine a língua inglesa. Essa é a primeira dica que eu dou para você. E eu acho que isso, pessoal, na verdade é quase uma obrigação para todo profissional da área da saúde, para todo estudante da área da saúde, dominar o inglês. Então a gente sabe que a gente tem que ler os artigos científicos, a gente tem que ter contato com a ciência de perto, mas na final, aonde a gente consegue artigos sobre nutrição? Você pode ir em revistas, site de revista, como por exemplo a revista Nutrients, uma revista muito famosa, com um fator de impacto bacana. Você pode ir no banco de revisões da Cochrane, você pode ir na revista da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, caso você se interesse por esporte, por nutrição esportiva, por suplementação. Mas talvez um dos melhores acervos na internet que a gente tem informações médico-científicas é o PubMed. E lá no PubMed, pessoal, você pode filtrar a pesquisa de acordo com a data de publicação, com as palavras-chave, com o tipo de pesquisa que você quer e várias outras funções. Todos os links que eu falei vão estar aqui na descrição, caso você queira dar um acesso, beleza? E uma dica é você sempre verificar o fator de impacto desses periódicos, dessas revistas. O que é o fator de impacto? O fator de impacto tem muito a ver com o número de vezes que os artigos daquela revista foram acessados e foram utilizados também, foram citados. E isso acaba sendo um indicador de seriedade da revista, porque indica que outros pesquisadores de todo o mundo leram, acharam bacana, julgaram relevante, digno de ser utilizado na sua própria pesquisa, no seu próprio artigo. Então isso acaba sendo um indicador, mas na real não é algo que a gente deva bater o martelo sempre, porque mesmo nesse canal eu já utilizei vários artigos muito bem conduzidos, muito bons, e que foram de revistas que não são tão conhecidas assim, não tem tanto fator de impacto. Eu preciso te falar mais uma coisa, vários artigos são pagos. Então assim, você só vai ter o acesso ao resumo deles quando você entrar no PubMed, por exemplo. Mas calma aí, não se preocupe, você não vai precisar pagar nada, pelo menos assim, para ter acesso à informação não. Existe um site maravilhoso chamado Sci-Hub, que por sinal, nosso canal tem como inspiração esse nome. E esse site faz exatamente o que ele diz no seu objetivo principal de existência: remover todas as barreiras em nome da ciência. Foi criado por uma russa, Alexandra Elbakian, uma programadora, e a gente deve muito, mas muito mesmo essa mulher, pessoal. Hoje, a produção científica evoluiu e caminhou para um outro rumo por causa deste site aqui. Só que pera aí, cara. A gente tá falando de artigo científico, né? Se você nunca leu artigo antes na sua vida, não domina o conteúdo básico, não domina ainda sobre vários assuntos que tem a ver com os artigos, calma. Nesse caso, eu sugiro você começar pelo básico, tá bom? Então, comece lendo algo simples. Eu comecei a estudar química, por exemplo, vendo vídeo no YouTube. Às vezes, nem ler é importante pra gente, mas começar a se interessar pelo tema, pesquisa um pouco sobre o tema, vê no YouTube, assiste um vídeo, enquanto você tá fazendo alguma coisa, enquanto você caminha, faz exercício, vai escutando alguma coisa, depois faça anotações da aula, vá progredindo aos poucos, vá melhorando o seu acesso da informação.
A gente só vai aprender algo complexo, entender termos complexos, se você realmente partir do simples. Então, assim, se você começar direto nos artigos científicos, aquela linguagem um pouco mais pesada às vezes, você vai ter sono, vai desanimar, vai demorar para progredir nas páginas, que você não vai entender quase nada que está sendo dito ali. Então, por isso, é muito legal que você comece do início, tá bom? Vá progredindo aos pouquinhos até chegar nos artigos científicos. E outra coisa, é muito legal que você estude um pouco da metodologia científica. Quem fez faculdade aí ou está fazendo faculdade? Quase toda faculdade tem uma matéria chamada metodologia científica que todo mundo odeia, não é mesmo? Mas, pessoal, essa eu acho que é uma das matérias mais importantes de qualquer curso. Na metodologia, ao contrário do que muitos pensam, a gente não só aprende a fazer o TCC e entregar para passar na faculdade. Na verdade, pessoal, a metodologia ensina como a ciência funciona. E mais importante hoje do que você produzir ciência, do que você fazer um TCC, é você consumir ciência de forma adequada. Esse é o principal objetivo, eu acho, da metodologia científica. Então, assim, você não precisa ser um professor da faculdade para entender como são construídos os artigos científicos, para você entender o básico da estatística, por exemplo. E eu digo estatística porque é uma ferramenta muito utilizada nos estudos científicos, na condução de artigos científicos. Então você não precisa ser um professor de faculdade para entender como a ciência funciona. Pessoal, a gente hoje tem remédios na farmácia, a gente hoje tem profissionais da área da saúde, tem profissões por causa da ciência, por causa do método científico. Então nada mais justo que a gente entender como hoje a gente sabe de várias coisas, a gente começa a descobrir várias coisas sobre o universo, sobre o corpo humano, sobre a saúde, sobre diversos temas específicos. E a gente deve tudo isso à ciência. Então a gente tem que entender como isso foi produzido, como foi construído todo esse conhecimento. E na ciência se utiliza muito estatística, principalmente na área da saúde. Você não precisa ser um estatístico para poder entender a estatística de alguns estudos científicos, de alguns artigos. Em muitas pesquisas, ela acaba não sendo protagonista, mas em diversos artigos da saúde, o que vai dizer se aquela intervenção, se aquela coisa que está sendo pesquisada funciona ou não, se é relevante ou não, se atende à hipótese ou não, é a estatística. Então, se você está estudando a área da saúde, se você está estudando nutrição, educação física, medicina, você vai ver que a estatística é uma ferramenta extremamente valiosa para a gente estar estudando um pouquinho mais, tendo contato com a ciência. E outra coisa importante aqui é você conhecer a pirâmide das evidências científicas. Mas calma aí, eu vou te explicar uma coisinha aqui, e muita atenção agora, que é uma coisa muito importante. A gente acabou de falar que a ciência e o modo com que é feito a ciência é algo que a gente nos aproxima da verdade, de alguma verdade sobre determinado assunto, mesmo que verdade seja algo relativo. Mas e aí? É só ler os artigos científicos? Será que se eu ler os artigos, então eu vou poder considerar isso como verdade? Pessoal, verdade é uma palavra muito forte. Por isso que na ciência se utiliza bastante a palavra evidências. Por exemplo, hoje a gente sabe que existem evidências científicas suficientes para saber que a dipirona é um fármaco bem eficiente contra dores de cabeça. E aí a gente tem uma coisa chamada pirâmide das evidências, sendo que a base dessa pirâmide se encontra os arquivos com produção científica mais fraquinhos, com baixa evidência científica, e o topo da pirâmide é o bicho, é a nata das evidências científicas. É onde você vai buscar informação de qualidade, onde você sabe onde chegou aquele grau de conhecimento sobre determinado assunto. Não existe só uma pirâmide, e vou mostrar um exemplo aqui para vocês, porque na real, de uma pirâmide para outra acaba mudando um pouquinho a coisa, tá? Então, senhoras e senhores, essa é a pirâmide das evidências científicas do Centro de Medicina Baseada em Evidências da Universidade de Oxford. Olha que temos na base dela o nível mais fraco de evidência científica. E pois é, pessoal, a gente tem como nível mais fraco estudos em animais, estudos in vitro, que são realizados fora de um organismo vivo, numa célula, num órgão, num tecido. E se chama in vitro porque in vitro latim significa vidro, e vidraria faz parte dos instrumentos utilizados em laboratórios de pesquisa. E junto com essa turma a gente também tem as opiniões de pessoas, como as opiniões dos experts. E sim, gente, existem artigos científicos que são opiniões do que os pesquisadores acham sobre aquele determinado tema específico. Por isso, a partir de hoje, seja criterioso com as pessoas que vocês escutam nas redes sociais. Pessoal, eu já vi vários profissionais sensacionalistas que defendem algum tipo de dieta, intervenção, suplemento, que usam apenas um estudo em rato que foi utilizado em modelo animal, o mais baixo nível de evidência científica, para validar e dar crédito no que eles estão acreditando, falando que aquilo existe uma evidência científica forte. Na verdade, não. Não que estudo em rato seja ruim, eles são necessários, a gente só consegue entender a segurança, eficácia e vários outros temas importantes sobre determinado assunto com estudos em modelo animal, no caso. Entretanto, esses estudos isolados
não tem força nenhuma para determinar a evidência científica, beleza? Então aí veja que depois desses estudos a gente tem uma coisa um pouquinho mais em cima, que são os estudos conduzidos em humanos. E daí, como mais baixo o grau de evidência científica em estudos em humanos, a gente tem os estudos de caso. Estudos de caso, eles são relatos, eles são estudos que são chamados de retrospectivos, eles contam uma história que aconteceu. Ou seja, eles não têm controle nenhum, os pesquisadores não têm controle sobre essas pessoas, só falam o que aconteceu. Ó, tá vendo aquele cara ali? Ele teve uma dor de cabeça e parece que ele consumiu abacate, por isso que eu acho que o abacate que deu dor de cabeça nele. É mais ou menos isso. Então são possíveis associações. A própria creatina, ela foi tão mal vista por um bom tempo, foi banida da Anvisa por um bom tempo, por conta de uma controvérsia que houve de um estudo de caso. E, infelizmente, as pessoas, jornais, revistas, nessa época, tomaram esse estudo de caso como verdade. Porque, infelizmente, muitos veículos midiáticos não sabem sobre as pirâmides das evidências e não tem esse filtro na hora de dizer se essa informação teve relevância ou não. Acharam que foi pertinente e disseram que creatina faz mal para os rins. E, na verdade, não. Depois de 20 anos de pesquisa, a gente sabe que esse assunto, essa pesquisa trouxe uma inverdade, uma conclusão que é uma inverdade sobre o suplemento. E aí, pessoal, a pirâmide vai subindo, vai ficando cada vez mais melhorzinha ali. E como próximo grupo, a gente tem os grupos que são controlados pelos pesquisadores. Então, estudos que são controlados. Igual os estudos de caso, controle, e os estudos de coorte. Então, os estudos de coorte, ou também chamados estudos de follow-up, é onde os pesquisadores acompanham os participantes durante uma pesquisa. Por isso que se chama follow-up, é um acompanhamento. E é tipo eu pegar 200 pessoas... Imagine só essa situação. Um hábito alimentar de cada uma dessas pessoas, pegar um questionário de frequência alimentar, e daí eu avalio, depois de um tempo, eu entrevisto essas pessoas novamente e vejo se elas tiveram algum tipo de intercorrência, algum tipo de doença. E daí eu relaciono o hábito de vida delas durante esse tempo e se elas tiveram algum tipo de doença. Então isso só é algum exemplo de estudo de coorte de follow-up. Pessoal, esses estudos que a gente falou até agora, de coorte, estudo de caso controle, os retrospectivos, são estudos observacionais, porque os pesquisadores aqui só vão observar os participantes, observar os humanos, tá legal? Depois, a partir de cima, vão ser estudos de intervenção, por isso são chamados assim de experimentais. Eu acabei esquecendo de falar aqui, portanto, estudos de coorte aqui e um pouquinho os mais abaixo em humanos são chamados de observacionais, e agora o estudo que eu vou falar para vocês é o estudo experimental. E daí mais em cima a gente também tem estudos chamados de ensaios clínicos randomizados. E esse grupo de estudos, aqui especificamente, também é um follow-up, também é um segmento, só que muito mais controlado. Aqui a gente tem o fator placebo, por exemplo. Então todo estudo científico, tá, que se preze do tipo ensaio clínico, precisa ter o placebo. E hoje, pessoal, a gente sabe na literatura científica que o efeito placebo é tão pronunciado que é capaz de fazer pessoas sentir sintomas de algumas doenças, se sentirem mais imunodeprimidas, se sentirem simplesmente melhores e mais dispostas só por acreditarem que tomaram aquela pílula e que aquela pílula faria as sentir assim. Por isso, gente, nossa mente nos engana muito e a gente precisa tomar cuidado com o placebo. E além do placebo, além do estudo ser controlado por placebo, ele também precisa de outra característica aqui, ser duplo cego e crossover. Aí fechou, aí é um estudo de muito boa qualidade. Duplo cego porque nem os pesquisadores e nem os indivíduos que estão sendo avaliados sabem se eles estão participando de alguma determinada intervenção. Então imagina só. Eu vou querer estudar um remédio que tira dor de dente enquanto o cirurgião dentista faz uma cirurgia. Então eu vou dar o remédio para 200 pessoas e para as outras pessoas eu vou dar o placebo. Ou seja, as pessoas que vão tomar o placebo, elas vão sentir dor, porque não vai ser um remédio analgésico. E aí, pessoal, se na hora que eu for dar esse remédio para essas 200 pessoas, eu fizer um gesto, uma expressão, uma cara de putz, cara, foi mal aí que eu acho que vai doer, viu? Se eu fizer qualquer gesto que for, ou dar indícios que eu tô dando placebo, já era. Então, por causa do meu comportamento não verbal aqui, eu já acabo ativando nessa pessoa toda essa sintomatologia. Então, por isso que é importante nem o pesquisador saber o que ele tá realmente administrando ali.
E, gente, o estudo chama crossover quando todos os grupos da pesquisa participam dessas duas intervenções. Então, no caso do remédio de dor de dente que eu falei para vocês, os caras que tomaram remédio para dor de dente, eles teriam que participar de novo da mesma intervenção, só que no caso eles não tomariam remédio, tomariam placebo. E o grupo placebo vai tomar o remédio. Então faz essa troca, por isso que se chama crossover. Precisa ser assim sempre? Não precisa, mas a gente sabe que estudos que conduzem, que seguem por esse caminho, são estudos que são bem controladinhos, de pesquisadores sérios e que têm uma validade científica muito interessante que rendem várias revisões depois. E aí você pode estar pensando, mas esse estudo aí é controlado pra caramba. Eu já consigo saber se alguma coisa funciona ou não, já consigo aplicar na parte clínica, não consigo? Não. Sabe por quê? Porque a gente ainda precisa de algo que proporcione mais evidência científica. E aí que estão os estudos de revisões, revisão sistemática e revisão de meta-análise. Então esses estudos, como o próprio nome já diz, eles revêem tudo o que já foi publicado. Então, no nosso exemplo anterior da dor de dente, imagina só, o estudo de revisão ele vai reunir todos os artigos, todas as pesquisas conduzidas em caras que tomaram esse remédio durante uma cirurgia de dente, vai ver se a metodologia de cada estudo está certinha, está bem aplicada, vai reunir todos esses artigos e vai tirar uma possível conclusão disso. No caso das revisões sistemáticas, elas são mais precisas ainda do que revisões normais, simples, porque elas analisam cada um desses artigos. Então elas fazem uma tabela muito bonita com todos os artigos analisados e a conclusão dos pesquisadores. Alguns estudos que são chamados de revisão apenas, tomem cuidado, porque às vezes os autores acabam só citando o que já foi dito na literatura, não tem a mesma qualidade técnico-científica, por exemplo. Porque acaba sendo um modelo meio que dissertação, né? As pessoas vão contando uma história, vão citando vários estudos e relatos que dizem sobre aquele tema que está sendo dito naquele estudo, mas na verdade não tem uma relevância tão alta, um grau de evidência tão alto como um estudo que foi feito uma revisão sistemática. E daí a gente tem a meta-análise, que é uma revisão também, só que meta-análise é uma técnica estatística que é utilizada para as revisões, e é muito utilizada, é muito valiosa para a produção científica, porque dá um grau alto de evidência aqui para os pesquisadores. Então reúne vários tipos de informação, vários tipos de artigos, né? Tem meta-análise, pessoal, com 300 mil participantes, com 400 mil participantes. Se pegar todas as pesquisas que forem avaliadas e avaliar e juntar todo mundo que participou com as mesmas metodologias, a gente rende uma boa meta-análise. Por isso que tem um grau de evidência científica tão alto assim. Mas aí você pode estar me perguntando, por que a gente precisa disso tudo? E eu digo para vocês, por vários motivos. Primeiro deles, conflito de interesse e conflito de convicção. Muitos estudos, até mesmo revisões, isso acontece. Existem conflitos de interesse. Então, às vezes, a marca do suplemento patrocina, né? Imagina só, uma marca de suplemento de whey patrocina se o whey deles vai aumentar a quantidade de aminoácidos na circulação ou não. Outro exemplo, imagina só que um pesquisador, né, específico lá da Universidade X só come brócolis. O cara adora brócolis. Ele tem vários livros sobre o brócolis. Você fala, nossa, o brócolis é uma maravilha, uma delícia. Aí ele faz uma pesquisa sobre o brócolis. Então, na ciência, a gente deveria ser imparcial. Mas imagina só se o cara que só come brócolis tem 10 livros sobre o brócolis, lançar um artigo e nesse artigo os resultados do cara falar que o brócolis na verdade trouxe um problema para a saúde dele. É muito difícil para um pesquisador desse, né, que dá palestra sobre esse determinado tema, admitir que a sua pesquisa ela não teve os resultados que ele esperava. E isso se chama conflito de convicção. Na ciência, bons pesquisadores sérios, eles são imparciais. Ou seja, não interessa o resultado que deu ali, é um resultado que vai render um conhecimento científico e deve ser publicado. Então esse é o pensamento de um pesquisador sério, que faz pesquisa de forma séria. Aí você pode me perguntar o seguinte, cara, mas se eu pegar um estudo científico, do jeito que você disse, duplo cego, crossover, randomizado, bonitão ali, pesquisadores são os caras mais imparciais que eu já vi na vida, e todos os participantes aqui, eles foram perfeitos, tá? Ninguém desistiu do estudo, todos os participantes, né, foram bem controlados, não houve tantas perdas. E aí, posso confiar nessa informação? Será que eu posso transpor o que eles descobriram ali para minha prática clínica? E, infelizmente, não. Também. Sabe por quê? Porque mesmo que a gente fizesse tudo da melhor maneira possível, mesmo que tudo fosse o melhor cenário possível, existe uma coisa que nos impede de afirmar que aquilo é evidência científica que pode ser transposta para uma parte clínica ou não,
que são as associações espúrias. Você sabia, por exemplo, que existe uma associação estatisticamente significativa entre o número de pessoas que morrem afogadas e o número de vezes que o Nicolas Cage aparece nos filmes? Pois é. Você sabia que o número de divórcios que ocorre no estado de Maine, nos Estados Unidos, é associado com o consumo de margarina na população? Mas isso quer dizer que então a margarina causa divórcios e que o Nicolas Cage afoga as pessoas? Não, pessoal. Na verdade, quer dizer que a estatística às vezes pode falhar, pois existe o fenômeno da coincidência. E por isso a gente não pode confiar totalmente num artigo, porque pode ocorrer de existir um erro aqui, que é uma associação espúria. E falando em estatística, cuidado com isso também, tá? Existe um livro chamado Como Mentir Usando Estatística. É por isso que é bom que a gente sempre busque artigos de boa qualidade, com bom fator de impacto, de pesquisadores sérios e, se possível, estude um pouquinho de estatística, né? Estude um pouquinho dos testes utilizados, das maneiras que tem para coleta, para reunir o pessoal, para randomizar. Estude um pouco de metodologia científica a fundo, porque isso é importante na hora de você avaliar os estudos de forma certa, de forma correta. Então, um teste estatístico, pessoal, para vocês terem uma ideia, utilizado de forma enviesada, já pode conduzir o estudo a um desfecho totalmente diferente do que seria. Um teste estatístico mal utilizado pode ocultar resultados que poderiam ser preciosos para a ciência naquele determinado estudo. Então, resumindo tudo que a gente disse até aqui, a gente precisa ser criterioso na hora de receber alguma informação. E algumas respostas de algumas perguntas que a gente tem, a gente só vai conseguir depois de ler algumas dezenas de páginas de artigos e aí sim chegar a uma possível conclusão pessoal sobre aquele tema específico. E digo uma coisa para vocês, não é uma tarefa rápida, não é uma tarefa fácil também. O conhecimento, lembre-se sempre disso, não pode ter pressa. A gente, para aprender as coisas, tem que fazer da maneira melhor possível, com calma. Por isso, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que isso possa ajudar vocês a estarem cada vez mais criteriosos. Um dos objetivos aqui do SciNutri é promover a educação nutricional e promover a educação acadêmica também, para que vocês se tornem pessoas cada vez mais pensantes e mais críticas quanto à informação que é divulgada pela mídia e que vocês tenham suas próprias opiniões sobre alguns temas específicos. Portanto, muito obrigado por acompanhar até aqui, um grande abraço a todos vocês e bons estudos!